Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Delan de Castro. Os brasileiros estão todos aqui realmente de fato querendo saber por que o ovo, um produto genuinamente brasileiro e barato, começou a ficar caro. Para que a gente possa entender todo esse processo, falando das variáveis externas e internas que estão a proporcionar o aumento do ovo, precisamos começar no início. E aqui a gente vai falar o porquê que isso aconteceu, começando pelos Estados Unidos, que enfrenta a maior crise sanitária da gripe aviária. Com esse motivo, foi preciso abater inúmeras aves nos quais estavam contaminados, e isso prejudicando a própria produção de ovos, encarecendo o produto que mais os americanos gostam, que é o ovo, já que eles adoram essa proteína, principalmente no café da manhã. E aqui este vídeo fala, primeiramente, desta variável externa, que acontece nos Estados Unidos, a maior crise de gripe aviária, impactando diretamente o preço do ovo. Nos últimos 3 anos, a gripe aviária afetou mais de 153 milhões de aves em todos os 50 estados americanos, resultando em um sacrifício em massa de galinhas e uma escassez de ovos. Essa crise sanitária levou os preços da dúzia de ovos a disparar, alcançando uma média de $4,25 no final de 2024, um aumento de 65% em relação ao ano anterior. O Departamento de Agricultura dos Estados Unidos estima que os preços dos ovos poderão subir mais de 20% em 2025, enquanto a inflação geral dos produtos deve ficar em torno de 2,2%. A situação já gerou repercussões políticas, com a nova secretária de imprensa da Casa Branca, Karoline Leavitt, culpando as políticas inflacionárias da administração anterior por essa crise. Os efeitos da escassez de ovos estão sendo sentidos em restaurantes e padarias que enfrentam preços ainda mais altos no atacado, com algumas dúzias ultrapassando $8. Para contornar a situação, a rede de restaurantes Waffle House anunciou uma sobretaxa de 50 cents por ovo em seus menus, elevando o preço do café da manhã de 2 ovos para $7,75. A preocupação com a continuidade da crise sanitária e seus impactos na cadeia de alimentação permanece alta. Já que no Brasil houve um fato que passou despercebido por todos os políticos, tanto de esquerda, direita e centro. A JBS havia adquirido metade das ações da maior empresa produtora de ovos. E isso, de fato, chamou muita atenção, principalmente para os economistas, já que era um ramo que a JBS nunca tinha se aventurado. Porém, é interessante entendermos que empresas grandes como a JBS, elas não compram empresas para ir buscar mercados. Elas vão atrás de mercados e depois vão comprar as empresas. Já que tem um canal de exportação aberto diretamente para os Estados Unidos, devido às exportações de carne, seria muito mais fácil a exportação de ovo. Identificando o ponto sensível no aumento do ovo americano e da falta deste produto, a JBS teria um produto de primeira qualidade para exportar para os Estados Unidos, que era o ovo brasileiro. E com isso, ia ter um impacto no aumento no ovo aqui no nosso país. Diante disso, já que enxergou essa possibilidade de lucrar com um produto que antes não havia em seu portfólio, a JBS parte para cima de fato com a compra e aquisições de ações, a maior produtora de ovos no país, para ter garantido mais um produto do agronegócio que iria ser exportado. E com isso o governo não soube falar sobre essa aquisição, não teve cautela em falar que o que estava acontecendo nos Estados Unidos e o que ia acontecer no Brasil poderia provocar o aumento do ovo, já que o produto agora seria exportado em grande quantidade para um país que consome muito e naquele presente momento estava passando por uma crise gigantesca por falta desse produto que cada vez mais fica caro nas prateleiras americanas. E nos Estados Unidos o preço dos ovos também disparou, mas lá o principal motivo é sanitário. Os americanos estão pisando em ovos para manter o tradicional café da manhã dos Estados Unidos, composto por bacon e omelete. É que o preço dos ovos disparou no país. De acordo com a Agência de Índices de Preços ao Produtor, o custo subiu mais de 300% desde janeiro do ano passado. Alguns restaurantes estão, inclusive, aplicando uma taxa adicional ao produto. Geralmente, a cobrança extra é de 50 centavos de dólar por ovo, o equivalente a quase R$3. Agora, um outro fator muito importante para entendermos o aumento no ovo do Brasil é o período sazonal. Durante a quaresma, para a Semana Santa,
O consumo de carne no nosso país, ele cai, porque somos um país em maioria cristão e as pessoas tendem a guardar este momento sagrado para os católicos e evangélicos. Porém, também é um momento em que o Brasil passa uma dificuldade por crises climáticas, fazendo com que a própria produção de ovos dessas galinhas caia em torno de 20%. Além disso, como já foi falado, que é um período sazonal, a procura de ovo para a produção de bolos, chocolates e doces, ele aumenta bastantemente. Até também o consumo das pessoas, já que não vai consumir carne. E até o final da Semana Santa estaremos no chamado período sazonal, onde a procura é maior. E se a procura é maior, com certeza há sim um aumento de preço. Outro ponto que o governo não soube explicar. E com isso deixando uma narrativa muito fácil para bolsonaristas inventarem fake news, responsabilizando o governo, dizendo que a culpa é do governo, como se o governo tivesse milhões de aves, várias granjas espalhadas no Brasil e agora está aumentando o preço. Não entendendo que o Brasil é uma economia de mercado aberto e liberal. A JBS adquiriu 50% das ações produtora de ovos e com isso agora está exportando para os Estados Unidos, já que há uma procura e o agronegócio brasileiro não perde a oportunidade de exportar. Segundo, uma variável interna. Nós temos um período sazonal, onde a procura pelo ovo aumenta porque ele é uma matéria-prima para bolos, doces e chocolates. E com isso elevando-se o preço do próprio produto, já que as famílias brasileiras, por não consumir carne durante o período de Quaresma e Semana Santa, procuram o ovo para poder complementar as suas ceias. Nas ondas de calor, como a que atinge atualmente parte do Brasil, as galinhas ficam mais estressadas e produzem até 20% menos ovos, segundo os produtores. As temperaturas acima da média, além de reduzir a produtividade das matrizes poedeiras, né, da galinha que vai pôr ali os ovos, também reduz, torna o ovo mais perecível. A expectativa dos produtores é de que o preço continue alto até a Páscoa, em abril. Agora, durante a chamada Quaresma, os cristãos diminuem o consumo de carne vermelha, que também está cara, o que aumenta a procura por ovos, segundo a Associação Brasileira de Proteína Animal. E após passar ali o período da Semana Santa, ou seja, em algum momento do meio para o final de abril, essa pressão do componente sazonal deve se aliviar. Isso significa que a gente está escrevendo na pedra ali que o preço dos ovos vai voltar ao patamar do primeiro semestre do ano passado? Não, a gente não está dizendo isso, tá? Só está dizendo que esse componente que tem pressionado o preço, a sazonalidade, esse componente deve se dissipar. Esse é um fato que a gente precisa resolver, tanto quanto vamos exportar e os períodos sazonais. Adquirir uma grande quantidade para atender o mercado, para evitar o colapso quando há aumento ou falta do produto, quando estamos a exportar ou por períodos sazonais. Falar de economia tem que entender a complexidade e as suas variáveis. Nós temos aqui as variáveis externas e internas que fazem com que o ovo realmente de fato tenha subido no nosso país. O primeiro fato foi a gripe aviária que está acontecendo nos Estados Unidos. Isso é uma variável externa. O segundo é o período sazonal, onde as pessoas procuram mais o ovo para complementar as suas ceias e também para a produção de bolos, doces de chocolate. É isso que está fazendo realmente de fato o preço do ovo aumentar. Mas é necessário esperarmos o fim do período sazonal para que a gente possa ver novamente a cartela do ovo caindo. E também esperar que os Estados Unidos possam resolver o seu problema de crise sanitária da gripe aviária, para assim as exportações do Brasil para os Estados Unidos possam estar equilibradas, fazendo com que esse produto fique cada vez mais no nosso país, fazendo com que esse produto tende a baixar. Por enquanto, estamos enfrentando essas duas variáveis. Os Estados Unidos com sua crise aviária por falta de ovos e o período sazonal no nosso país. Eu me despeço por aqui e qualquer informação sobre economia a gente traz para vocês. A gigante JBS entrou no mercado de ovos. A empresa dos irmãos Batista adquiriu 48,5% da Mantiqueira por 1 bilhão e 900 milhões de reais. Após um ano de negociações, a JBS adquiriu participação na maior produtora de ovos da América do Sul. A Mantiqueira, avaliada em 1 bilhão e 900 milhões de reais, produz 4 bilhões de ovos por ano e emprega mais de 3 mil funcionários. A negociação foi complexa, porque o fundador Leonardo Pinto não queria virar minoritário. O acordo final mantém Pinto como maior acionista, mas divide o controle com a JBS, que comprou posição de Carlos Cunha. A Mantiqueira, com um faturamento estimado de 2 bilhões de reais, possui 17 milhões e 500 mil galinhas poedeiras e unidades em 6 estados.
Ela exporta 5% da produção para a América do Sul, Ásia, África e Oriente Médio. O Itaú BBA prevê sinergias imediatas na compra de grãos. Segundo o Goldman Sachs, a aquisição representa apenas 0,5% da receita da JBS em 2025, mas é fundamental para a diversificação de seu portfólio.